Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a mais um Evangelho de Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Agradeçamos todos nós por mais uma oportunidade de, nesta noite de sábado, estarmos juntos, louvando a Deus pelas benesses existentes em nossas vidas. Agradeçamos também a Jesus, nosso Divino Mestre, pelo Evangelho de amor que tem nos libertado de tanta ignorância, relacionada principalmente às crenças vazias que também esvaziam os corações. Mas agradeçamos ao Espiritismo e pelo Espiritismo que tem nos substanciado de conhecimento e de experiências que vão nos direcionando cada vez mais na prática do bem. Agradeçamos por isso. Agradeçamos também à espiritualidade amiga por nos acolher e nos conduzir na paz de Jesus aos trabalhos que devemos fazer, às tarefas que devemos realizar em prol da divulgação da doutrina espírita, em prol também do auxílio para os que sofrem, da ajuda também àqueles que não conseguem pedir, porque não têm força para isso. Ajuda-nos, Senhor Jesus, ajuda-nos cada vez mais a experimentar o perdão e a caridade. Que o Evangelho de hoje, ele seja um bálsamo de cura, de alívio nos corações daqueles que necessitam de Ti, Senhor. Daqueles que necessitam de Teus ensinamentos, de Tua proteção, de Tua orientação, Mestre amado. Que a ajuda do alto, ela atinja todos os trabalhadores do Centro Espírita Cearense, todos aqueles também que se dedicam um tempinho para assistir essa mensagem de paz. E que essa paz, Senhor Jesus, adentre nossas casas para despertar e também ampliar o sentimento de fraternidade. Que o Senhor esteja no meio de nós e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos à leitura do Evangelho que se encontra no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, no item o que se deve entender por pobre de espírito. Se recusam a admitir o mundo invisível é uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, pois apenas para gente simples, tendo por pobre de espíritos que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros neste mundo invisível de que se escarnecem, e lá que os olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outros que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será proterido ao sábio que mais crê em si do que em Deus,
Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho e a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entenda o mundo, e rico em qualidades morais. O advento do Espírito de Verdade no Espiritismo refere-se à chegada e manifestação da doutrina espírita, codificada por Kardec como o Consolador prometido por Jesus, que veio trazer o esclarecimento, combater o materialismo e guiar a humanidade à verdade e ao amor, consolidando os ensinamentos cristãos e preparando os espíritos para a evolução e regeneração através da comunicação com os espíritos superiores e do estudo da lei divina. Jesus prometeu o Espírito de Verdade como guia que permaneceria para sempre, esclarecendo as verdades espirituais que o mundo material não compreendia bem. O Espiritismo é visto como a terceira revelação da humanidade e confirma a imortalidade da alma. Através das mensagens de Kardec, o Espírito de Verdade enfatizou o amor e o conhecimento, instruindo sobre a transformação do ser. É uma entidade espiritual elevada, identificada como o próprio Jesus, embora alguns o vejam como um grupo de espíritos sob a liderança de Cristo. Jorge Elarrat, estudioso do Espiritismo, tem uma outra visão e diz que o Espírito de Verdade não é o próprio Jesus, podendo ser entendido como um mensageiro do Cristo ou um coletivo de espíritos superiores que agem em nome de Jesus. Em suma, Divaldo Franco, de saudosa memória, vê o Espírito de Verdade como a personificação da orientação divina, cujo objetivo é nos fazer progredir na senda do amor e da caridade, tendo Jesus como referência maior. Mestre Jesus, sabemos que o Evangelho é sempre de amor, que alimenta nossa alma, que substancia a nossa essência. E é com esse pensamento que nós rogamos a Ti a fluidificação das águas dos ambientes em que nos encontramos. E que, ao bebermos desta água, sintamos o fluxo da energia divina em nossa essência. E que este fluxo, que esta energia que vem do alto, nos proporcione aquilo, Senhor, de que mais necessitamos nesse momento. Fica, Senhor, de misericórdia conosco. Fica conosco, Senhor, e que seja feito conforme a Tua vontade, Mestre amado, e que assim seja.